Lição do dia 14 de julho de 2019. Vamos falar hoje sobre mordomia do corpo. Uma lição muito importante para você que está nos acompanhando. Vai falar sobre a mordomia do nosso corpo. Texto áureo. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o vosso culto racional. Está em Romanos 12, versículo 1. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Essa é a verdade prática. Então, isso é muito importante, que você vai falar sobre o templo do Espírito Santo, como você resguardar o seu corpo, né, para agradar somente o nosso Deus, agradar somente o Papai do Céu. Então você foi uma criatura que Deus salvou, libertou, para que você possa ter o corpo, né, santificado pelo Espírito Santo de Deus. A leitura em classe está aqui em 1 Coríntios capítulo 6, 13 ao 20. Você pode ler na sua Bíblia, 1 Coríntios 6, 13 a 20, né? Aí você vai aprender, né, sobre como tratar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza, né, da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando sua imagem e semelhança. Então, Deus lhe fez nós, eu e você, do pó da terra. Muitos querem fazer uma diferença, aí dizer que o homem veio de um ser animal, né? Mas nós não viemos, nós viemos do pó da terra. Deus, ele, assim como está ali, né, na criação do homem, isso é a verdade, isso é a verdade que prevalece para nós, né? Então, ele fez sua imagem e semelhança. Como é que você tem um valor tão grande para Deus? Você vale muito para Deus, porque você é a imagem e semelhança do Criador, né? Você é a imagem e semelhança do Senhor. Quando compreendemos esta verdade bíblica, torna-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo, né, perante o Criador, pois, segundo a sua palavra, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios 6, 19. Então, meu amado, que você possa preservar o seu corpo, possa, né, santificar o teu corpo, possa tratar do teu corpo, porque você foi criado, né, com zelo, né? Você foi gerado com zelo, né, para que você tenha um corpo abençoado, tratado, né, zeloso. Você não pode colocar qualquer coisa nesse templo, né? Tenha cuidado com esse templo do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas estão na igreja muitas vezes, mas não tem esse cuidado, né? Não manejam, melhor, não colocam em prática a palavra de Deus. Tem que você possa colocar em prática a palavra de Deus e viver uma vida de santidade para Cristo, para que Ele possa se agradar de você. Amém, queridos? Então, mantenha o seu corpo agradável. Como ele diz assim, nós somos responsáveis para zelar pelo nosso corpo. Muitas pessoas não zelam pelo seu corpo. Muitas pessoas não zelam pelo seu ego, pelo seu perfil, pelo seu caráter. Então é importante que você zele pelo seu caráter para que seja agradável ao Senhor. Amém? Primeiro tópico de a dimensão do material do corpo. Formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata que a criação do corpo do ser humano, em Gênesis 1, 26, 28 e 2, 18 e 25, foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras de Davi. Eu te louvarei porque, Senhor, de modo terrível, tão maravilhoso foi formado. Maravilhas são as tuas obras, Senhor, e a minha alma sabe muito bem. Está lá em Salmo 139, 14. O salmista Davi declara para o Senhor, né? Reconhece a maravilha de Deus, né? No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória também a contemplação divina do corpo e ainda informe,
lá em Salmo 139:15. Louve a Deus por sua maravilhosa criação. Então é maravilhoso você ser grato a Deus, porque Ele te formou, porque Ele te gerou, porque Ele te fez sabe, a imagem e semelhança dEle. Ele te formou com maior prazer, com maior alegria, né, para você viver uma vida feliz aqui na face da terra. O segundo subtópico diz assim: a estrutura do corpo humano. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, recebemos quão maravilhosa, né? Percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano, veja só, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Já pensou? Este possui 206 ossos. Você sabia disso? O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e os seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. O corpo se constitui de 70% de água e tem 96.500 km de veias, artérias e 10 bilhões de vasos capilares e 100 trilhões de células. A estrutura humana revela uma complexidade de teoria de evolução jamais explicada, jamais explicará, né? Só uma mente onisciente, um ser infinitamente supremo pode dar a resposta, que é Deus. Resposta lógica da origem da vida do homem. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e criou Deus o homem e sua imagem. A imagem que Deus criou, macho e fêmea os criou, está lá em Gênesis 1, de 1 a 17. A síntese do tópico 1 diz assim: a dimensão material do corpo revela uma obra maravilhosa e estrutura do corpo, arquiteto que o planejou. Segundo tópico, que diz assim: segundo tópico, a dimensão espiritual do corpo. O corpo, segundo a estrutura, a Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. O corpo do pecado, primeiro subtópico. Note que este versículo, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não vivamos mais no pecado. Está lá em Romanos 6,6. Nessa expressão, o corpo do pecado refere-se ao velho homem, que antes de nascer de novo usa o corpo como instrumento de iniquidade, lá em Romanos 6,12 e 14. Esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior, um corpo que se corrompe e adoece e envelhece. Então, quando você é chamado para a presença de Deus, quando Deus te chama, você é uma velha criatura, né? Aí se torna uma nova criatura. Então você se torna um novo homem, né? Deus te transforma, né? Te faz um novo ser, né? Para viver na presença de Deus, né? E cuidar para que não venha mais cair em pecado, para que não venha mais praticar sérios delitos, para que não venha mais cometer os mesmos erros que cometeu. Então o velho homem morreu e nasceu um novo homem. Você que está aí nos vendo, você que vai passar também para os seus alunos, que você é uma nova criatura, em nome de Jesus. E visto nessa terra somos peregrino e forasteiro. 1 Pedro 2,12. A teoria do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta teórica de Paulo em 1 Coríntios. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, queridos? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Está lá em 1 Coríntios 6,19. Em uma alerta, o apóstolo aos crentes de Coríntio para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixe que o corpo fosse contaminado pela prostituição. Então tinha aquele cuidado, né? Recomendava,
né? O apóstolo Paulo recomendava para que não deixasse o seu corpo, né, se contaminar com a prostituição, com as coisas, né, que desagradava a Deus. Contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo. A prostituição, adultério, fornicação, usa o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais, a prostituição. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A Bíblia também tem grandes demonstrações contra quem comete pecado de adultério, relacionamento sexual, extraconjugal e a fornicação, relacionamento sexual entre solteiros. Então, Deus ele condena, né? Se você não é casado, se você ainda é solteiro, né, mantenha a sua integridade. Não caia em pecado antes de se casar, né? E se você é casado, não venha trair a sua esposa, né? Se você tem uma esposa, se você mantenha o seu casamento, porque Deus está te vendo. Deus está em qualquer lugar, né, te vendo, para que você não venha cometer erros, delitos pecaminosos, né? Vamos falar agora da sexualidade. O Antigo Testamento condena explicitamente a união sexual, considerando-a abominação a Deus. O Novo Testamento confirma essa condenação, reprova a sexualidade, de modo não menos incisivo. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os adúlteros, os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque nós somos, né, servos de Deus, nós temos que aconselhar, nós estamos chamados para ministrar a palavra de Deus e falar a verdade, né? Que esse tipo de comportamento não agrada a Deus, entendeu? Né? Sexualidade, né? Não agrada a Deus. Então, você que pratica isso, creia que isso é uma obra do inimigo. Isso não é obra de Deus. Deus ele não fez o homem para, né, querer ser mulher, nem uma mulher para querer ser homem. Né? Deus ele fez macho e fêmea. Amém? Que Deus possa te abençoar. A transexualidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero. Nesse transtorno, o homem se sente mulher e por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem, igualmente não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. A tragédia maior é quando se tanta normalidade, isso da cabeça das crianças e de adolescentes, trazendo confusão entre eles. Isso é uma estratégia de origem satânica para destruir o plano original de Deus e da criação da família como célula manter a sociedade. Trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus, com uma identidade binária, macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27, depois de ler a sua Bíblia. Então, está aqui, muitas pessoas estão confundindo a cabeça do jovem, do adolescente, das crianças com essa prática, entendeu? Muitas pessoas estão fazendo o mundo que vivemos pior por essa prática, que Deus jamais vai aprovar. Deus jamais vai aprovar essa prática. A santidade do corpo é o ponto fundamental da memória do corpo, diz a Bíblia. Segue-se paz a todos, a santificação, sem a qual jamais veremos o Senhor. Lá em Hebreus 12:14. A Bíblia mostra
os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e a contribuição da mente. Os meios da santificação que vêm da parte de Deus. E Deus que age diretamente na santificação integral do crente. O espírito e alma e corpo. O Altíssimo também santifica através de Cristo, do Espírito Santo, né? E da palavra de Deus. E santifica você. Então leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, seja santificado pela palavra de Deus. A responsabilidade humana, santificação, não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Ele faz sua parte ao lado divino, no lado divino, mas o homem tem que ser um participante ativo desse processo. Na santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus, que é santo, ser santificado ainda. Logo, o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos: a fé em Cristo, a dedicação a Deus, andando em espírito, renunciando o pecado. Glória a Deus. Louvado seja seu nome, Senhor. Então, é uma lição maravilhosa para você que quer morar no céu, para você que quer ter uma intimidade com Deus, para você que quer ter a sua oração ouvida por Deus, para você que quer ter a unção do Espírito Santo, para você que quer ter uma vida santa, né? Você estudar esse semestre aqui, com certeza vai te ajudar muito você a viver uma vida em santidade, viver uma vida plena com Deus, que Deus com certeza tem prazer, né, em ver o seu filho, né, obedecendo, santificando sua vida, sua alma para Ele. Amém? Terceiro tópico, vamos estudar aqui sobre culto racional e a mordomia do corpo. De acordo com a Escritura que vamos nos apresentar neste momento, em sacrifício, sentido do nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, 1, 12, deve considerar o seguinte tripé: um sacrifício vivo, a imagem do sacrifício. Em Romanos remonta o Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o cristão deve apresentar-se a Deus um sacrifício vivo e agradável a Ele, né? Sacrifício de louvor, pois todos os que cremos fomos crucificados em Cristo. Um sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente a santificação. É uma vez que ele se coloca como um sacrifício vivo. Demonstra glória a Deus. Sacrifício santo. Essa é a perspectiva que leva o crente a santificar-se. É uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra e pertencer a Deus. Consagra-se inteiramente ao Pai para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma, no espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. Uma vida santa e um culto ao Senhor. Ele se agrada do teu culto, Ele se agrada do teu gesto, Ele se agrada que você faz para Ele, Ele se agrada que você compartilhe o que você sabe, né? Faça o Senhor se agrada de você. Glória a Deus. Um sacrifício agradável, oferecendo-se um sacrifício vivo, salvo e visto pelo Senhor. O salvo é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Está lá em Salmo 51, 17. Uma das coisas mais belas da vida do cristão, da vida do crente, é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio total de entrega ao Pai. Você está alinhado, você está orando, você está buscando, você está lendo a Bíblia, você está vigiando, né? Para que você não venha cair no pecado. Está alinhado ao Senhor. Glória a Deus. A imagem de sacrifício mostrada didaticamente lá em Romanos 12 ensina como se deve
né? Como se deve ser a vossa mordomia do corpo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito deste mundo, em que o cristão é instado a viver em sacrifício cotidianamente. E assim o nosso culto racional. Glória a Deus. O culto racional e a mordomia do corpo estão sobre a perspectiva do sacrifício vivo, do sacrifício santo e do sacrifício agradável, Senhor. Aqui no conclusão, vamos na conclusão, diz assim: conclusão, o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem a orientação direta sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo. É a necessidade que vivemos em santidade diária diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus e apresentar-nos um sacrifício vivo, santo e agradável, eterno. Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Então que você venha neste momento fazer uma alta reflexão. Você que faz muito tempo na igreja, né, que ainda comete sérios erros, né, que você possa fazer uma alta reflexão. Estamos chegando, né, o tempo em que Deus vem buscar a sua igreja. E a palavra de Deus diz que a vinda do Senhor vem como um relâmpago, um ladrão. Ninguém sabe, né, a hora e o momento. Então agrade a Deus, busque a Deus, né? Busque zelar pelo seu corpo. Né? Muitos crentes estão na igreja, mas muitas igrejas aí estão dando liberdade a certas práticas, não tem nada a ver, as pessoas vão do jeito que querem para a igreja, né? Fico do jeito que querem, a palavra de Deus, venha como estás, mas precisamos, né, ter uma mudança de caráter, uma mudança de vida, né? Precisamos ir para a presença de Deus agradável, né? Deixar que o Espírito Santo de Deus faça uma mudança nas nossas vidas. Então, fazendo uma análise em toda essa lição, ela diz como você tratar do seu corpo, né? Como você se vestir, como você tratar desse templo do Espírito Santo, o qual o Espírito Santo habita em você. Que seja agradável a você. Que você possa, né, ter uma vida feliz, ter uma vida abençoada, ter uma família abençoada, porque isso gera um efeito muito grande quando você obedece a Deus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu estou só compartilhando um pouco, porque eu tenho vontade de ensinar para você, tenho vontade de passar aquilo, né, que o Senhor colocou para me passar para você. E é um dos gestos importantes que você pode fazer, evangelizar, pregar, fazer vídeo, fazer áudio, passar para as pessoas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?